Olá, pessoal. Olá, boa noite. Eu sou Juliana Bender. Estamos aqui para mais uma noite de evangelho, mais uma noite de estudos. Hoje com a amiga Melissa Petri. Olha ela aqui. Primeira a entrar, muito bem. É só aceitar. Pronto, consegui. Facinho, facinho. Oi, Juliana. Olá, boa noite, boa noite. Dia dos Pais, o pessoal deve estar mais comemoração, o pessoal vai chegando devagarzinho. Boa noite para o pessoal que Isso. foi entrando, que vou assistir depois também. Minha amiga, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui conosco e gostaria que você se apresentasse para nós. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigada mesmo pelo seu convite. Acompanho as suas lives também, eu vejo depois, quando eu não consigo ao vivo. Gosto muito do seu trabalho. Que bom, olha, você fala sobre o evangelho todo dia. Que coisa boa, não é? Que bom, Pois é, bom realmente. mesmo. Para quem não me conhece, como a Juliana falou, meu nome é Melissa, sou também palestrante espírita, trabalho com inteligência emocional e temos um canal no YouTube também, Juliana, no YouTube, né, que é o MPP, Autoconhecimento e Reforma Íntima, que para divulgar a doutrina espírita criamos na pandemia, já que paramos com tudo presencial. E gostamos muito também, como você, de falar do Evangelho, de conversar, de falar sobre Jesus. Que bom. Então, sempre tem vídeo lá no seu canal. Quem estiver pegando depois, vai lá dar uma olhadinha. Agora não, depois. Sim, Então, minha amiga, eu vou fazer a nossa oração inicial e aí eu já passo a palavra para você, pode ser? claro. Então, convido então a fechar os olhos aqueles que assim desejarem. Pensar em Jesus e agradecer. Agradecer o final de semana que foi de descanso do corpo, possivelmente. Agradecer a Deus mais um domingo festivo, um domingo em que comemoramos o Dia dos Pais, o domingo em que comemoramos a vida ou a oportunidade de termos alguém que se dedicou a nós, que forneceu um pouco de si para que pudéssemos estar aqui hoje. E é com este coração grato que estamos aqui hoje, Senhor, te agradecendo, te louvando e pedindo, Senhor, ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Graças a E Deus assim, que assim então, passo seja. a palavra para você. Ai, obrigada. O pessoal já está aqui. Abel, boa noite. O Arnaldo também. Sejam muito bem-vindos. Vamos conversar nessa noite de estudos, não é, Juliana? Vamos Isso mesmo. conversando. E hoje, a nossa noite eu já separei aqui também, no Evangelho segundo o Espiritismo, como você colocou aqui, os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Essa parte, ela está no capítulo 7, que é os bem-aventurados os pobres de espírito. E ele fala de como os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, quer dizer que os ensinamentos de Jesus estão sempre aqui, não é, Juliana? Estão, claro, na nossa consciência, como Jesus, como a doutrina nos fala, os espíritos, mas por que são mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes? Porque a gente que não quer enxergar. Então tem hora que tá tão óbvio para nós, o outro vê e fala, nossa, você não... até as situações que nos acontecem no dia a dia. Então chega alguém de fora, quando olha para a situação de fora e fala, nossa, você não está enxergando isso, isso, isso. Aí a gente enxerga. Porque como nós estamos na situação, a gente não consegue enxergar. E é a mesma coisa, como espírito, nós viemos aqui para o planeta Terra, encarnamos, e aqui a gente, com a matéria, não conseguimos enxergar. Tem coisa que a gente enxerga, tem coisa que não. E os sábios e os prudentes,
como é claro, né? A gente sempre se acha sabedor de tudo, aquele orgulho, aquele egoísmo, e não consegue ver a simplicidade que é a mensagem de Jesus. Que lindo quando ele fala, então, que a mensagem vem para todos e para o simples, sim. Por que para o simples? É aqueles que têm o coração puro, é aqueles que entendem, que acreditam, que têm fé, que têm amor. Então, eu gosto muito dessa passagem. E ele fala assim: Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, os mais simples e pequenos, que aí depois, é claro, no plano espiritual, eles se agigantam. É assim que nós temos que ser aqui, ter essa humildade, sim, ter esse amor no coração, ter essa pureza, para entendermos, para compreendermos, ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo, de aceitar que a gente não sabe tudo. Não é, olha, aqui nós temos tantos estudos, né, Juliana? A gente estuda tanto e cada vez que a gente estuda, a gente percebe que, nossa, tenho que aprender mais. Cada vez que estuda, é uma fichinha que cai, não é? Uhum. Sim, sim, com certeza. Estava até assistindo hoje um vídeo da Anete Guimarães, em que ela trouxe um estudo do livro Como Pensar como um Freak, acho que é isso. Você deve pensar como um freak, que seria basicamente assim, você questionar sempre todas as coisas, tirar o que não é importante, ficar apenas com a parte importante do problema para encontrar a solução. E aí, esse livro, ele questiona justamente a dificuldade que as pessoas têm de reconhecer que não sabem. Dizer Sim. assim, poxa, eu não sei. Dizer, se alguém vier te perguntar assim, Priscila, Melissa, você sabe o que é, qual é o tipo de espírito que vive em Marte? Aí você vai dizer assim, ué, não, tem revista espírita, tem não sei o quê, mas eu só sei isso, né? Ou então você tentar responder, não, porque eu sei que lá a biologia é assim assado, porque a física é assim assado, sabe? E aí a gente fica assim, a dificuldade que esse livro levanta é, diga que você não sabe, porque É. a maioria dos problemas da Terra seriam reduzidos se quem não sabe dissesse que não sabe. Porque aí não haveria embate, não haveria, enfim, outras dificuldades de, inclusive, evolução. Sim, é verdade, com certeza. Juliana, a gente não precisa, não sabe tudo também. É claro que não, não é? Mesmo em relação à doutrina espírita, mesmo em relação ao nosso profissional, ao nosso pessoal, não, eu não sei. E olha a humildade de falar, eu não sei, e aprender. Então, por favor, me ensina. Não é porque aí é outra pessoa vai falar. Por isso que aqui os sábios e os prudentes, que o prudente era o sábio, né, naquela época que eles falavam, e do que eu vou tentar explicar aqui para você com palavras difíceis, e aí eu enrolo, você não entende e fica por isso mesmo. Eu falo palavras difíceis, como os sábios, né, os prudentes falavam. O povo não entendia, lógico que não, porque eles não sabiam nem ler, não é? Sim. Imagina. Então, eles não entendiam, então, e ficava por isso mesmo, como se eu soubesse tudo, né? E aquele orgulho de que eu posso, eu sei, eu tenho contato com Deus e vocês não. Então Jesus veio quebrar isso, falou, não, não é isso, né? É o coração, é o ensinamento de coração. E quando a gente entende, eu gosto muito, cada vez a gente vai estudando mais sobre o autoconhecimento, mais sobre a reforma íntima, essa transformação moral. Jesus também nos disse que o evangelho, quando você compreende os ensinamentos do evangelho, ele te transforma. Então não é penoso caminhar a estrada, não é difícil. Sim, com Jesus, não é, Adriana, no coração, fica mais leve. A Marlene também está dando boa noite a todos que estão entrando. Por que que com Jesus fica mais leve?
Porque a gente entende, não é que ele tira, não, os nossos desafios, os nossos probleminhas, não. É porque a gente se sente mais confiante, sabe que tem aqui ele no amparo, sabe que vai dar certo. Então, essa passagem aqui dos mistérios ocultos fala isso, né? Que ele veio trazer esses mistérios, esses ensinamentos ao simples, a todos nós, Uhum. a todos, sem exceção. Então, você não precisa ser aquele sábio, não precisa ser culto, não. O ensinamento de Jesus, como ele fala que a missão dos pais também é para todos. Não, não tem exceções, não, é para todos. Uhum. Também me lembrou muito o Sócrates, né? O trabalho de Sócrates, que era de conversar com todos, de buscar questionar, né, cada um para que eles mesmos chegassem às próprias conclusões e que justamente os pseudo-sábios que não gostavam do que ele pontuava, porque ele mostrava que aquela lógica não estava exatamente correta, né? Então, até para conseguir ter grandes elucubrações mentais, assim, esses questionamentos, é preciso um tanto quanto de simplicidade e de humildade. É como Sócrates se apresentava humilde, se apresentava simples também, como precursor, né? Aí o seu Arnaldo também lembrou de Sócrates, o quanto que ele fazia esse trabalho também de cutucar os sábios, né? E que eles pensassem direito, assim, ó, oh, sua lógica não está tão certa, vamos pensar aqui. E Jesus fazia do mesmo jeito com os fariseus, né? Botava o povo para pensar. Isso. Colocava e questionava, né? Principalmente em relação ao pagamento, em relação ao que você pode oferecer a Deus. Então ele falava: o que você pode oferecer a Deus? É o seu coração, é o ajudar ao próximo. Então você não precisa entregar dinheiros e pagar, e Deus não castiga. Então ele veio Uhum. com essa outra visão, e é claro que incomodou. Sempre incomoda, né? Quando estamos no poder, assim, essas coisas. Então, ele fala aqui também: o poder de Deus brilha nas pequenas, como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz, né, sob o alqueire, uma vez que derrama com abundância por toda parte. Então, Jesus veio nos trazer essa luz, que é o conhecimento, para todos. Então, ele derrama por toda parte, ele espalha. Ele não escolhe, então, né, aquela passagem que ele esconde a luz no o alqueire debaixo da cama, não. Se eu tenho o meu conhecimento, eu espalho. E é o que nós temos que fazer. Acredito até hoje, não é, Juliana? A gente está falando, é claro, do tempo de Jesus, mas e hoje? Como nós trazemos esse ensinamento para hoje? Como eu posso colocar hoje Jesus no meu dia a dia? Sim, como você falou, com a simplicidade, com a humildade de falar: não, eu não sei. Mesmo quando um filho vem e pergunta para a gente: sabe fazer isso? Não, eu não sei, mas a gente vai descobrir. Uhum. Tem coisa que a gente não sabe, principalmente das matérias da escola. A gente não lembra de tudo. Sim. Não, mas não lembro, mas a gente vai descobrir. Uhum. E assim a gente vai estudando junto, incentivando também eles de que a gente não sabe tudo e tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que encarar isso, né? E quando a gente percebe que somos imperfeitos, que eu não sei tudo e tá tudo bem, porque é assim, e eu não vou saber. Essa é a humildade que entra e acredito a vida fica tão mais leve, porque eu percebo que eu sou imperfeita, o outro também é, eu erro, e o outro também, então eu peço desculpas, eu perdoo, tenho que ser perdoada também. A vida fica tão mais tranquila e você aprende, né? E com isso, como você falou, aí você abre aquele campo, nosso campo mesmo mental, para o conhecimento. Porque se eu acho que eu já sei tudo, eu não tenho esse campo aberto. Então eu não consigo nem ouvir a opinião do outro, né? Aquela pessoa que só rebate, que Sim. nem ouve, né? Só rebate, rebate, mas não ouve. É o contrário de Sócrates que você disse.
que ia perguntando. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua experiência. Então vamos juntos descobrir algo mais. A gente sempre aprende com qualquer pessoa, não é? Com qualquer conversa, você pode perceber, a gente sempre aprende alguma coisa, até o que não deve fazer. É, aprendi que não é para fazer assim. É isso, né? Exatamente, exatamente. Melissa, eu vou ler o item, só para a gente dar uma, Claro, por né? Eu vou favor. ler o item 8 e a gente dá Pode. continuidade ao bate-papo aqui, ó. Tá, Pode tá, já. parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Eu me lembrei da passagem de Paulo e Estevão também, que nós temos o estudo de Paulo e Estevão às sextas-feiras com o Eduardo Ladeira, e nós estamos, na sexta-feira, nós justamente falamos desse ponto, quando Saulo vai lá pela primeira vez na Casa do Caminho, e que ele olha aquele bando de pobres, como ele diz, naquela massa de pobres estrupiados e doentes e crianças e tal, e que ele se assusta e fala assim, como é que esse bando de gente, digamos assim, essa ralé, Uhum. vai poder colocar a lei de Moisés em risco, né? Então, essa superioridade, ó, que é a falta da humildade, né? A vaidade, que é a falta da humildade. Quando ele conversa com Estevão, ou quando ele escuta Estevão falar, que ele toma logo um choque né, daquela inteligência, daquelas verdades faladas, e que ele diz, ué, como é que tem vida inteligente dentro, no meio desse povaréu aqui, no entender dele, inferior, né? Então, isso para mim é claro e cristalino essa passagem de Paulo e Estevão. É verdade, é mesmo, bem lembrado. E é o exemplo muito perfeito dessa passagem. Então, que lá, e ele fala aqui, né, que você até destacou quando você leu, os sábios mais aptos na aparência, né, que você diz. Então, é aquela pessoa, assim, que se acha o sábio, que se acha superior aos outros. Nossa, quanto a gente percebe que quanto a gente precisa tirar esse véu, né, do materialismo e enxergar a realidade de verdade, para não cair assim, para não cair nessas armadilhas do orgulho, do egoísmo, dessa vaidade tão que você se acha superior ao outro. Se somos todos filhos de Deus, como você disse, então ele acha, como que eu vou aprender com outra pessoa? E olha, nós estamos em 2021 e a gente ouve isso ainda também. Verdade. Eu me acho superior ao outro, desrespeito, trato mal e acho que o outro não merece o que eu tenho. Por que não? Uhum. Por que não merece? Não é? Por que você não pode aprender com o outro também? E então, Uhum. Jesus, como ele veio trazer essa mensagem, sim. Nossa, você imagina naquela época, se assim, aqui a gente já vê que é complicado, imagina naquela época, quando o distanciamento era social. Então, Jesus veio, nossa, com aquela esperança, com aquela fé, que com certeza o olho brilhava daquelas pessoas vendo Jesus, com aqueles ensinamentos, dizendo que calma, tenha fé, esperança. É que eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem amor. Deus, né, o Pai, olha por vocês. Não é tudo, é aquela esperança que precisava para aquele povo. E para nós também, quando a gente acha que
E a gente acha, né, Juliana? Como você fala de autoconhecimento também, nós achamos, olha que coisa, que o outro é superior, que o outro sabe mais, porque a gente vê a aparência, como ele diz aqui. Então, ainda julgamos pela aparência, vemos alguém pela aparência, acha que o outro é superior, que o outro sabe mais, mas a gente não conhece o íntimo de cada um. É difícil. Então, a questão é assim, a gente tentar, sim, seguir os ensinamentos de Jesus como se todos fôssemos irmãos, somos iguais. Uhum. E quando a gente sim sente que eu também sou filho de Deus, então eu também tenho o divino dentro de mim, que eu posso, que eu sou capaz. Então, quando a gente vê uma coisa que o outro conseguiu, com certeza eu consigo. Né? Isso a gente tem que pensar sempre, com certeza. Mas aí tem a dedicação, tem a vontade, né? Tem o esforço, tem muitas outras questões. Mas com certeza, se um consegue, eu também consigo. Então que a gente pare. Nossa, como a gente olha tanto para a aparência ainda e acredita nos sábios. A gente ainda acredita, olha, né, nesses falsos profetas. A gente acredita. Então, isso está no Evangelho. Uhum. Vamos prestar atenção, e não é na aparência, né? É no conteúdo. Vamos prestar atenção no conhecimento, no conteúdo interior, no que está dentro. Continuando aqui, que a Juliana falou, ocorre o mesmo hoje, com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Através de poucos sinais, de pequenos sinais, Deus vai nos dando, e os espíritos, através da doutrina, vai nos dando conhecimento, as instruções, para que nós despertemos. Então, eles poderiam sim, né? Fazer alguma coisa para a gente acreditar tão rápido, mas o esforço tem que vir de nós. Todos somos passíveis de sermos um espírito crístico. Com certeza, Adriana. Nós temos o divino em nós, e quando sim a gente acredita nisso, o nosso potencial aumenta. Aí eu percebo qual é a minha missão aqui na Terra. A gente não veio a passeio, veio aqui só para tirar foto, só para conversar, para passear, para estudar, ou aquela rotina diária, né? De acordar, trabalhar, comer, cuidar da família e dormir, aquela rotina diária. O que eu posso acrescentar nessa minha rotina diária? É o amor, são os ensinamentos de Jesus, é o meu progresso individual e que ajuda o progresso da sociedade também. Então, se eu coloco os ensinamentos de Jesus dentro dessa minha rotina diária, ela fica cheia de esperança, fica com amor. A gente pode fazer a mesma coisa sempre, mas vai estar com alegria e não vai ser sempre a mesma coisa, porque cada dia é diferente. Você olha para uma coisa e descobre outra. Então, nessa nossa caminhada, caminhar com Jesus começa assim, fica muito mais fácil, fica muito mais feliz. Então, isso sim nós precisamos tirar aqui da doutrina, que são os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram. Eles vêm trazer a luz de boa fé, Uhum. veio tirar esse véu, o despertar. Quando será o meu despertar individual para a realidade de verdade, a verdadeira, a realidade espiritual? Quando eu vou dar importância para o meu mundo interno, para as minhas emoções, para os meus sentimentos e também para os sentimentos das pessoas que estão comigo? Como é importante eu olhar para a pessoa, para os meus filhos, para o meu marido,
e perceber que ali tem um espírito, um ser humano com imperfeições e com angústias também, o que eles estão sentindo. Como é importante a gente, então, perguntar, sim, para as pessoas na nossa convivência sobre os nossos sentimentos, conversar normalmente. Então, aí a nossa rotina fica muito mais agradável, fica com leveza, a nossa vida fica muito mais, não é, Juliana? A nossa vida fica muito mais leve com Jesus, colocando os ensinamentos no nosso dia a dia. Sim, para de fazer futrica com o vizinho, para de causar confusão no trabalho, começa a compreender o outro, né? Adras, pitadas de amor em tudo nos faz mais felizes. Ah, Exatamente, Adri. é verdade, faz sim. Porque, né, a gente percebe, não é, Adriana, que não, a gente não se preocupa, né, Juliana, ficar preocupando com as coisas do vizinho, pô, não tem tempo, porque você descobre outra realidade, você descobre o quanto você tem para fazer. Então, enquanto você está útil, você está trabalhando, não dá tempo de ficar fazendo essas coisas aí. Não dá Uhum. tempo de ficar olhando para o outro e julgando. Caminhar com Jesus é praticar a simplicidade. Sim, nos pequenos atos. Então, colocando simplicidade, fica maior. Fazendo com amor, ajudando o outro. Quantas pessoas estão precisando hoje de ajuda, mesmo material, emocional? Quantas pessoas estão precisando só ouvir? Não é só, você não precisa nem falar nada. Tem pessoas que chegam até nós e aí fala, a gente não fala nada. Aí ela acaba de falar, ai, muito obrigado, você me fez muito bem. Não Mas eu falou não nada, só falei, ouviu. só ouviu, mas ela precisava desabafar, Uhum. só ouviu. Então, vamos colocar assim mais simplicidade, mais gentileza, que são essas pitadas de amor. Nossa, se colocássemos essas pitadas de amor nos nossos olhos, né? Quando a gente olha para as pessoas do julgamento, colocar essas pitadas de amor nas nossas palavras, falar com mais gentileza, principalmente em casa. A mesma quando você pede alguma coisa, dá para pedir de vários tons, de várias formas. Então, vamos usar a gentileza, né? Vamos deixar a vibração do nosso lar mais tranquila, mais amorosa. E isso depende de nós. Amar é doação, sim, porque quando eu amo, eu entrego o meu amor e eu não espero nada em troca. E quanto mais eu dou amor, mais eu recebo também, porque a vida me dá. A vida me dá amor. Então, é aquilo, né? Quanto mais você dá, quanto mais você tem, o que você tem para dar ao outro, né? Eu só dou ao outro o que eu tenho dentro de mim. Então, se sou aquela pessoa insatisfeita, reclamona, eu estou sempre reclamando para as outras pessoas, eu estou sempre reclamando do que os outros estão fazendo. Porque eu não estou satisfeita comigo, com o que eu estou fazendo. Então, eu preciso me olhar, mas eu não me olho. Então, eu vivo enchendo o saco de todo mundo, né? Reclamando, reclamando, reclamando. Mas, nossa, que triste. Quem está insatisfeita sou eu. Sim, viemos para servir. E é tão gostoso, é tão bom quando a gente entende que há aqui essa passagem, esses mistérios. Quando a gente entende, sim, esses mistérios de servir, de doar. E parece ser uma coisa tão difícil, né? Mas não é. Quando a gente começa a praticar devagarzinho, é mais tranquilo, com amorosidade, empatia, compreensão, com certeza. Se eu colocar mais essa pitadinha de amor que você falou, Adriana, nas minhas atitudes, com certeza será melhor. Então, que parta de mim, que eu seja o exemplo, que eu comece a ser o exemplo na minha casa, que eu comece a ser o exemplo no trabalho também. Eu não preciso chegar mal-humorado, ser mal-humorado como, mas o outro é mal-humorado. Mas aí o problema é de quem? Do outro que é mal-humorado. A gente não sabe o mundo interno do outro. Mas só porque o outro tá mal-humorado, você não pode pegar.
também e ficar mal-humorado também. Então, a gente vai assim acalmando o nosso coração. E a gente fazendo assim, a gente acalma o coração dos outros também. Não é? Colocando amor em tudo, com certeza. A vida fica mais leve. E aí, nós vamos sim sendo o exemplo. Ninguém vai ser rude com você se você não está sendo. Uhum. A gente precisa cuidar, acho que, dos nossos, né? Do nosso comportamento. Tudo fica tão, eu também acho, que tudo fica tão, tão mais leve, de verdade. Uhum. Sim, bem mais leve. Realmente, Hum, quando a gente, em vez de ficar se armando, né, para lutar contra o mundo, a gente fica leve, recebendo o que tem de bom para receber. Não é verdade? Se entrega. Se entregue, vai, confia. É isso que ele está falando aqui, né? Confia, com humildade, aceita. Não é? Então, tem coisas que a gente não aceita, né? Como ele fala aqui da humildade de aceitar. Então, aceite. Porque tem coisas que a gente não aceita, mas eu vou conseguir mudar? Se eu não consigo mudar, então que eu faça sim, né? Que eu me esforce para melhorar alguma situação. Mas tem situação que a gente não consegue mudar. E como que eu não vou aceitar? Teve uma frase que eu li também, nunca, não brigue com a vida, porque você perde. Não Gostei tem dessa. como, né? Não tem como. Você vai ficar brigando, não aceito a pandemia, tá bom. Eu não aceito, mas ela tá aí. Não vai mudar. Não Uhum. é? Então, vamos é isso, né? Vamos acalmando, né? Chuvas de bênção. Não, lógico que não é fácil, né? A Bel tá falando, não é fácil não, Bel. Não, fácil não é. Mas, É exercício, né? Exercício. é, Como você trabalha com autoconhecimento, é exatamente isso que a gente vai pensando dentro da gente. Qual é a dificuldade? Onde é que está aquela dificuldade? Por que que está difícil, né? o porquê. Ou por que que eu não aceito, que eu não quero isso? Então, aí eu vou percebendo, eu consigo mudar a situação? Consigo, então eu me esforço para mudar, com certeza. O ser humilde não é aceitar do jeito que tá, ou como a gente falou, né? Vai, encara a vida, não é aceitar e pronto. Não. É trabalhoso, sim, porque é no dia a dia, né? São os nossos hábitos que nós temos que mudar. E a gente só muda o hábito quando eu mudo o pensamento. Então, se o meu pensamento primeiro, aí eu mudo a minha atitude. Mudando a atitude, todos os dias eu crio novos hábitos. E aí eu consigo, mas até mudar o meu pensamento, mudar as minhas atitudes, sim, é trabalhoso, é trabalho porque eu estou acostumada de um jeito, eu vou ter que me acostumar de outro. Então, sim, se eu preciso mudar uma situação, eu devo mudar a situação, sempre para melhor. E com certeza, nós não viemos, Joana de Ângeles fala que ninguém nasceu com o destino do sofrimento. Ninguém. Nós temos, claro, dores, mas se reencarnamos, todos nós, com certeza temos o destino da melhora, do progresso, com certeza. Por isso que nós temos os nossos mentores nos ajudando sempre, nos motivando. Né? Minha vida se transformou nesta pandemia, quando me dediquei à espiritualidade sem medidas. Sim. Olha, Adriana, eu cresci, eu achei que nessa pandemia eu não fosse fazer nada, porque eu cancelei todos os cursos, palestras, tudo. Eu falei, nossa, vai ser o ano passado, que eu não vou, né? Eu vou ficar em casa, não sei o que eu vou fazer. Foi o ano que eu mais trabalhei, que eu mais estudei. Gente, a Juliana também, né? A Juliana, com certeza. Também. Virou. Então é uma coisa que a gente não espera. Mas quando acontece, a gente vai lidando. E quando acontece, então, alguma coisa que eu não consigo mudar, eu preciso aceitar a situação. Com fé em Deus, com fé de que Deus sempre faz o melhor para nós. Tem um mentor nas nossas reuniões, nossa, que ele sempre fala isso. Ele fala assim: por que que vocês não acreditam?
Por que que vocês não têm fé? Não peçam, ele fala. Por que que vocês pedem tanto? Que pidança, ele fala. Para de pedir, porque o Pai sabe. O Pai sabe o que é melhor para cada um. Agradeça. Ele falou hoje, agradeça o que você tem. Agradeça por tudo que você já conquistou. Agradeça por quem você é. E pare, ele falou, para de pedir, porque Deus sabe. E Ele sabe o que é melhor para você, através do seu merecimento, das suas atitudes, da sua transformação. Então faça acontecer. Ele sempre fala isso, né? Para a gente melhorar. Eu travo diariamente a luta para melhorar meus pensamentos e atos. Isso porque eu estou de bem com a minha vida. Ah, mas é assim mesmo, né? É o Nestor aqui, o nosso inimigo. Isso. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Não é, Nestor? É verdade. Olha que legal ver você por aqui. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Gente, meu maior inimigo são os meus pensamentos. Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa, já vem aquele pensamento: ah, desiste, você não vai conseguir. Ah, não vai, né? Você não consegue. Olha quanta gente tem aqui, você pode, você não vai conseguir. Então, é o meu pensamento. Se eu corto logo esse pensamento, eu consigo, Eu é essa lembrei, troca. eu lembrei do desenho Luca, né, da Disney, o mais novo da Disney. Cala a boca, Bruno! Cala a boca, Bruno! Porque é justamente mandando calar essa voz negativa, né? É criar um nome fictício, um nome qualquer, você pega um nome qualquer e fala, cala a boca, Bruno, ou seja, manda calar essa voz negativa para ficar só a voz positiva. É uma forma, olha que legal, a Disney faz muito esses desenhos, né? É uma forma de você ensinar a criança Uhum. a jogar o pensamento embora. E a gente ensinando a criança, ela aprende muito melhor. Eles serão adultos melhores, né, do que a gente, porque não é nossa culpa, mas nós temos o mesmo pensamento, nós fazemos a mesma atitude faz quantos anos? Há 10 anos, 20 anos? Então, é difícil mudar. Não é fácil, não. Não é porque eu quero mudar agora que eu vou conseguir. Por isso que aqui, né, falaram que é bem, é trabalhoso, é dia a dia, então são todos os dias. Porque minha mente acredita que aquele jeito é o certo. Se eu começo a fazer de outro jeito, ela fala, mas tá fazendo de outro jeito, é errado. Porque a nossa mente, ela só vai aprendendo, mas ela não sabe o que é o certo e o errado. Pessoa, o eu, espírito que sabe. Por isso que nós que comandamos nossos pensamentos, né? Por isso que é o meu pensamento, quer dizer, que eu comando o meu pensamento, a minha emoção. Então, para dar essa ressignificação, quer dizer, outro significado para minha mente, eu preciso fazer todos os dias, aí ela vai entender que eu estou mudando, e aí ela pega essa nova mudança e pronto, coloca como a mudança, que é daquele jeito, que é um novo hábito. Aí a gente faz um novo hábito naturalmente, como a gente fazia antes, mas até ter essa troca, sim, é assim mesmo. Mas conseguimos. Conseguimos sempre, com certeza, não é, Juliana? Sim. Sempre. Estamos aqui de verdade. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos dessa nossa vida para melhorar, para querer o bem para nós, para o outro também, para fazer tudo o que eu posso. Porque o mundo está esperando a minha contribuição. E o que eu dou ao mundo? Cada um tem a sua contribuição, cada um tem a sua luzinha diferente, o seu perfume no ar. E o mundo está precisando sim. É essa a nossa missão, o toque especial. E não é coisa grandiosa, não, gente. É no nosso dia a dia, é com a nossa família, é um reencontro, é uma ação com alguém que está precisando. São pequenas atitudes, então, que aqui eles falam, né? Continuando aqui, ó, o poder de Deus brilha nas pequenas, como nas grandes coisas. Então, são nas pequeninas coisas que Deus nos chama. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força,
uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Uma vez quer dizer que eles querem ter fechado. Então Deus não vai abrir a força, os olhos, os nossos olhos. São da minha, cabe a minha vontade, é o eu interior, é o meu despertar. Sua vez virá. Olha só, que delícia, nossa vez virá. E espero que chegue logo, mas isso depende de nós, né? Vamos despertar para a verdadeira realidade, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não acaso, na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que o outro, porque que esse momento está na minha conveniência. E aqui ele dá um exemplo, logo abaixo ele fala assim: que os incrédulos não se espantem, pois se Deus os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que creem mais do que ele. Aqui nessa passagem ele está falando dos sábios que se creem mais que Deus. Então mostra para mim, né? Faz isso para mim. Imagina, né? Aí os espíritos falam, imagina, né? Que eu vou fazer do seu jeito, do jeito que você quer. É do jeito que o pai quer. Então aqui eu me imponho, falo, então mostra para mim, né? Aquela petulância nossa, duvido que é assim. Imagina, os espíritos superiores não dão nem bola para nós, de verdade. Nem liga, ele falou, calma que isso daí ainda vai chegar. E é através da humildade, quando eu quero, eu falei, ai meu Deus, né? Me deixa eu entender, por favor, que aqui ele fala, a prece, né? Os que se dirigem a ele com bondade sempre são ouvidos é através da prece. Quando eu faço uma oração de coração, quando eu converso, é o conversar com Deus de coração. Então, se eu estou passando por uma situação que a gente falou, de, né, de não aceitação de que é difícil, converse com Deus. Toda oração, toda conversa é ouvida, toda, feita de coração. Mas agora, quando eu falo com essa petulância, assim, não, né? Não vão ouvir, né, Juliana? Não, não vou ouvir. Sempre tem que ser de forma humilde, né? Sempre com a humildade. Não mandando em Deus, né? Mas querendo até as respostas, pedindo as respostas que vão vir de algum jeito, intuitivamente, mas agora impor a Deus, reclamar de Deus, dar chilique, né? É, Aí é que é o problema. é verdade. É assim. Quer continuar aqui a parte 10? Sim, tem mais um parágrafo, né? Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, Sim. nem os espíritos que são os executores de sua vontade se lhe submetam às exigências. Já lemos isso? Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E ao demais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão.
De que vale apresentar a luz a um cego? Necessária que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Então, assim, eu vejo sempre assim, Deus não vai ficar mais hoje em dia, pelo menos, né? A gente não vê mais assim, aquelas manifestações mediúnicas de efeito físico, por exemplo, né? Está bem restrito. Muito poucos casos que a gente conhece, que eu conheço, pelo menos, né? Como antigamente foi bem maior. Hoje em dia está bem restrito. E a gente não tem mais aquelas coisas de fecha o céu, tempestade ou línguas de fogo, como Pentecostes, algo assim, né? Porque houve agora um novo approach, né? Uma nova forma de fazermos pensar, que é nos cansar pela incredulidade, como ele falou aqui, né? O cansaço da incredulidade vai fazer com que a gente se volte para eles. E nós todos somos assim, nós todos, não duvidem. Mas a gente duvida até hoje de muita coisa, né? E Deus está sempre aqui, está sempre do nosso lado e a gente ainda não acredita. A gente ainda não consegue estabelecer aquela conexão diária de bom dia, Deus, bom dia, Jesus, né? De sentir mesmo, não é que está bom dia para o povo da casa, a gente esquece, né, de dar bom dia a Deus, de dar bom dia a Jesus, de ter esse relacionamento íntimo. A gente ainda está aprendendo. Sim, é verdade. Porque nós só lembramos dele mais quando nós estamos angustiados, quando estamos passando por um momento, né, difícil. Mas a gente precisa perceber que quando está tudo bem, são nesses momentos que está tudo bem que a gente precisa se fortalecer, estudar, estar amparado pelo plano superior para passar pelos momentos difíceis. Uhum. Porque aí eu estou melhor. Aí eu estou melhor assim, eu estou mais confiante, eu estou mais com esperança, com fé. Então eu preciso sim estudar quando eu estou bem. Então aqui o Nestor também fala, se os pensamentos têm força, imagina a oração. Imagina a oração, que é tão linda. Então faça uma oração para o trabalho. Eu sempre penso, quando eu estou indo para a escola levar as meninas, que tem aquele trânsito, e até na volta, nossa, você olha assim, é a visão, né? Então, sua visão tá baixa, aqueles carros, um bravo, um querendo passar por cima do outro, mas não tem o que fazer, porque não vai sair dali, né? Não vai resolver. Aí, você só levanta a visão só um pouquinho. Você olha para aquele céu imenso. É outra realidade, é outra paz. É incrível. E estando no mesmo lugar, na mesma situação. Então, olha que coisa, eu estou na mesma situação, eu posso ficar ali naquela vibração de raiva para ver quem vai primeiro, que não vai resolver porque está parado, e bravo. Ou, gente, é só levantar um pouquinho o olhar e ver aquela imensidão tão linda que já calma, isso é obra de Deus. Então, são pequenos detalhes, grandes, é claro, né? Mas, assim, pequenos detalhes que precisamos enxergar na nossa vida. E isso nos ajuda, sim, a acalmar, né? Ai, que possamos ter uma boa noite com Jesus, um amanhecer com Jesus, não é? Que gostoso, que possamos, sim, colocar mais Jesus em nosso dia, os seus ensinamentos. Como aqui a Adriana falou, colocar essas pitadas de amor, Uhum. principalmente em nosso coração. Porque, de novo, eu só dou ao outro o que eu tenho dentro de mim. Por isso que eu preciso cuidar mais de mim. E essa transformação que você falou, né, Juliana, antes precisava de tudo isso para a gente acreditar na espiritualidade, que tem espíritos. Hoje, a transformação é interna. A pandemia é a moral.
Uhum. né, o vírus, essa vacina que nós precisamos tomar é a vacina moral. Ou precisamos sim colocar em nosso coração essa vacina cheia de ensinamentos de Jesus, cheia de amor. Essa vacina nós precisamos tomar. A vacina da ética. Então, hoje há muito tempo, é a transformação moral que vem acontecendo. Por isso que a gente não vai ver, né, as coisas, terremotos, as coisas tudo por fora. Porque esse vulcão que está aí em erupção está dentro da gente, né? Está dentro do nosso coração. Ah, está aqui dentro, porque está mexendo e está assim. Para isso que veio, né? E está mexendo, porque está havendo essa transformação no mundo. E está mexendo conosco. Por isso que estamos todos assim. Então, esse vulcão está tudo acontecendo dentro de nós. Precisamos olhar para isso e acalmar. E é tranquilo, se a gente encara de uma forma de verdade, se a gente encara de uma forma mais leve, se aceitando com as suas imperfeições, com as suas qualidades, enaltecendo ainda suas qualidades para ajudar o outro, a vida fica mais leve, fica assim mais feliz. Então vamos aproveitar esses mistérios ocultos que não são mais ocultos, que estão aí, todo mundo falando, falando, mas precisamos, né, ter olhos para ver, ter ouvidos para ouvir. Senão nós ficamos aqui, né, Juliana, como esses incrédulos, não acreditando em nada e a gente fica em círculo, nesse círculo vicioso, nesse círculo de pensamento negativo e não sai disso. E o nosso mentor, a espiritualidade está aqui esperando assim, vai, Melissa, né? Chamando, mas eu não ouço, porque eu estou em outra frequência. E eles ficam tentando, mas, como aqui a Juliana leu, depende da minha boa vontade, é o meu esforço. Uhum. Porque depende de mim, porque é o meu esforço, por quê? Né? Que é o meu mérito. Porque depois será o meu mérito. Então tem que ser o meu esforço. Se não for meu, se for, aí vai ser o mérito do outro. E não é assim. Por isso que tem o livre-arbítrio, sim, para nós conseguirmos com os nossos esforços. Mas não, né? Aí se eu quero continuar assim, eu continuo e tá tudo bem também, não é? Cada um tem o seu tempo. Então a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Mas eu preciso prestar atenção de que eu preciso melhorar e que eu posso ajudar o outro. Se eu tento ajudar o outro, ótimo. Se o outro não quer, cada um tem o seu tempo. Mas com certeza o despertar, como disse aqui, virá para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, o despertar virá para cada um de nós. Minha amiga, chegamos ao final. Muito obrigada, viu? Passou rapidinho, né? Muito Muito. obrigada pela participação, muito obrigada pelas suas palavras. Gostaria de te pedir, então, para fazer o encerramento, fazer a nossa oração final também, por favor. Claro, eu que agradeço. Ai, que momento! Foi ótimo. Amei, amei esse momento de hoje. Muito obrigada. Agradeço muito, Juliana, o seu convite. Agradeço a todos aqui também. E já convidamos a todos, então, que estamos nessa vibração tão boa, todos aqui amparados pelo plano espiritual, que possamos receber as bênçãos de nosso Mestre amado, que possamos acalmar o nosso coração, serenar o nosso pensamento, agradecer por este dia, agradecer por este domingo especial. Que possamos ter uma ótima semana, com muita bênçãos, muito amor e paz. Que possamos ser a luz em nossos lares. Que cada um de nós, neste momento, receba a paz, o amor, sinta em seu coração as bênçãos de Jesus, que ampare o lar de cada um, ampare os familiares, para que possamos ter amor. Amor sempre, que Jesus esteja sempre em nossos corações e que possamos sim colocar as pitadas de amor em nossas palavras,
em nossos pensamentos, em nossa vida, para que seja muito, muito melhor. Que cada um de nós seja a luz, seja um discípulo, o trabalhador de última hora, que Jesus está esperando. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Uma ótima noite a todos nós. Gratidão. Que assim seja. Gratidão. Gratidão a todos que nos acompanharam até agora, a todos que vão nos assistir depois. Melissa, mais uma vez, muito obrigada. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Pessoal, amanhã, todo dia tem atividade, né? Todas as noites, às 21h30. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Melissa.